A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 34. O Senhor disse a Moisés e a Arão. Lembra que eu falei, quando Deus fala para Moisés e Arão, é que o assunto é mais complexo, é mais sério. Normalmente é para Moisés, e Moisés comunica. Aí quando ele chama os dois, eu penso isso, né? Deve ser mais complexo. Os filhos de Israel acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Eles acamparão ao redor da tenda do encontro e de frente para ela. Aí, tu estudou Levítico comigo, né? Nós estudamos e vocês lembram que tinha a tenda do encontro, tinha o átrio, tinha o pátio, tinha as cortinas, tudo. Então, eles montavam e desmontavam. Lembra que o tabernáculo, ele era portátil, ele era móvel? Então, neste capítulo vai ter uma ordem das tribos no acampamento. Vai ter um jeito deles parado, acampado, e vai ter um jeito deles andando em marcha. Eu que trabalhei, né, como professora, eu participei de muitos desfiles cívicos. 7 de setembro, nós aqui, 20 de setembro também, que é a data do Rio Grande do Sul. E o desfile é ensaiado meses antes. E tem sempre uma ordem, a escola que vai, a escola que abre, a escola que tem banda, a escola que não tem. Então este capítulo ele vai mostrar a posição estratégica, vamos dizer assim, de cada tribo. Parada, acampada ou em marcha, andando. E diante de Deus tinha uma importância, um significado. Porque cada uma das tribos foi abençoada por Jacó. E há controvérsias. Mas seguindo a bênção que a gente estudou em Gênesis 49, e também alguns desenhos, algumas figuras, tu pode até pesquisar na internet, a gente interpreta que esse estandarte, quer dizer ali, ó, os filhos de Israel acamparão junto ao seu estandarte. O que seria isso? Seria uma bandeira que representaria cada uma das tribos. Então, eu vou falar assim, mais ou menos, tá? O que, de acordo com a bênção que Jacó proferiu. Então, por exemplo, Rúben, a bênção tinha a ver com água. Simeão, a espada, a muralha. Lembra da cidade? Judá, esse é o mais conhecido, o leão da tribo de Judá. Judá, o símbolo era um leão. Então, acredita-se que nesta bandeira, neste estandarte, tivesse uma insígnia, né, que seria a letra, o inicial, e o desenho. Lembra das obras esmeradas, bordadas? Então, deveria ter um leão. Nos filmes, nas séries, a gente vê cada uma delas representada, né? Cada uma das tribos. Não sei. Há controvérsias, como eu estou dizendo. Issacar, ele falou de um jumento. Zebulon, os mares. Eu estou dando exemplos. Benjamim, esse também é muito conhecido. Lobo que despedaça. Entende o que eu estou querendo falar? Que daí as bandeiras teriam esses símbolos. Ou outros, porque muita coisa se perdeu. Porque o que aconteceu? Quando Saul reinou, havia as 12 tribos direitinho. Quando Davi reinou, as 12 tribos. Quando Salomão reinou, as 12 tribos. Quando Salomão morre e o filho dele, Roboão, alça ao trono, há uma divisão das 10 tribos para o norte e as 2 tribos que ficaram no sul, que é Judá e Benjamim. E aí o que acontece? Depois, essas tribos se misturaram, foram levadas, acabou. Se diluiu tudo. E só permaneceu o Judá. Por que é?
judaísmo, os judeus, né? É porque a tribo que permaneceu é a de Judá. Outro exemplo, Dan. Dan, a gente viu que era juiz. Então tem alguns historiadores, estudiosos, livros, tal, que representam Dan como uma serpente, uma cobra. Mas como o nome Dan quer dizer juiz, julgado, justiça, aparece também uma balança. Então é isso que eu estou dizendo, dependendo da representação, pode ser uma coisa ou outra. E eu não tô assim batendo martelo sobre isso. Eu tô dando exemplos para vocês entenderem o que é esse estandarte, ó. Os que acamparem, eles vão acampar sempre de acordo com o seu estandarte, com as suas insígnias, tá? Aí fala de Naftali, que é a gazela. Falam de Gad, que era guerreiro, então tinha armas, né? A guerra, enfim, o pão, a prosperidade. Tem muitos exemplos, símbolos. Não sabemos exatamente, porque não é dito, né? Moisés, tão detalhista, não nos conta o que cada estandarte representava, né? Mas vocês entenderam o meu esforço de tentar explicar? É isso. 3. Os que acamparem ao leste para o lado do nascente serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. E Naasson, filho de Aminadab, será chefe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. Foi o vídeo de ontem. Ontem foi o primeiro vídeo de números. E nós vimos que a tribo de Judá era a maior. Ó, Ruben 46.500, Simeão 59.300, Judá 74.600, Issacar 54.400, Zebulon 57.400. Não esquece que o livro chama-se Números, então são muitos números. Efraim 40.500, Manassés 32.200, que é a menor, Benjamim 35.400, Dan 62.700, Aser, eu fico sempre na dúvida, 41.500, Gad 45.650 e Naftali 53.400. Então, isso totalizou 603.550, que foi o que nós vimos no vídeo de ontem. É muita gente para lutar. É um exército numeroso de respeito. 20 anos para cima. 6, né? 5. E junto a ele acampará a tribo de Issacar, e Natanael, filho de Zoar, será chefe dos filhos de Issacar. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será chefe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas, e estes marcharão primeiro. Então vocês entenderam que agora se formou um subgrupo. Eram 12 e eles dividiram, como eu estava tentando explicar, quando era no desfile cívico, que havia aqueles grupos de escola. Então tu não podia colocar umas escolas muito grandes assim, todas as grandes juntos, porque aí ficava muito cansativo. Então a gente colocava uma escola grande, uma escola média, uma escola pequena, com as crianças, sempre tem que ter criança pequena no desfile, tinha que ter banda, tinha que ter organizado. Então o que Deus está mostrando aqui, ó? O primeiro grupo, vamos dizer assim, o que estaria na dianteira era, ó, vocês estão prestando atenção? Era Judá. Olha bem, vamos lá vamos junto. Judá, Issacar, Zebulon. Isso, certo? Esse era o primeiro grupo. Agora vamos para o outro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul.
e Elisur, filho de Sedeur. Os nomes não são fáceis, né, gente? Será chefe dos filhos de Ruben. E o seu exército, segundo o censo, foram 46.500, e junto a ele acampará a tribo de Simeão. E Silumiel, filho de Zurizadai, será chefe dos filhos de Simeão. E o seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois a tribo de Gade e Eliasaf, filho de Deuel, ou em algumas bíblias Reuel, será chefe dos filhos de Gade. E o seu exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos os que foram contados no arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas. E estes marcharão em segundo lugar. Então, agora a gente tem Ruben, Simeão, Gade, certo? Tamo junto, né? Agora 17. Então partirá a tenda do encontro com o arraial dos levitas no meio dos arraiais. Como acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. Então, a gente já tem 2 grupos e, na sequência, os levitas, que a gente viu no capítulo de ontem. Responsáveis pelo tabernáculo, montar, desmontar os utensílios. Tudo era a cargo dos levitas, que nós vimos ontem. Eles ministrarão no tabernáculo e acamparão ao redor dele. 18. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado oeste. E Elisama, filho de Amiúde, será chefe dos filhos de Efraim. E o seu exército, segundo o censo, foram 40.500. E junto a ele, a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será chefe dos filhos de Manassés. E o seu exército, segundo o censo, foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abdã, filho de Gideoni, será chefe dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos os que foram contados no arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas, e estes marcharão em terceiro lugar. Então a gente tem Efraim, Manassés e Benjamim. Então aqui nós já temos o terceiro grupo, certo? 25. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas, e Aiezer, filho de Amizadai, será chefe dos filhos de Dan. E o seu exército, segundo o censo, foram 62.700. E junto a ele acampará a tribo de Azer. Sabe, toda vez que eu leio Azer, eu acho que tá errado, eu digo Aser. Aí quando eu leio Aser, eu acho que é Azer. E Pagiel, filho de Ocrã, será chefe dos filhos de Aser. E o seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois a tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, será chefe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600. E estes marcharão no último lugar, segundo os seus estandartes. Então aqui a gente tem Dan, Aser e Naphtali. 32. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Foi o número que nós vimos no capítulo de ontem, no capítulo 1, que é bastante gente. Homens, na verdade, né? Homens capazes de ir à guerra, de 20 anos para cima. Nominados, cabeça por cabeça, foi o que a gente leu ontem. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Também vimos no capítulo de ontem, os levitas eram responsáveis pelo exemplo, por trazer a presença, a santidade, a glória, a majestade de Deus para o meio do povo. Eles representavam
o Senhor. Eles eram responsáveis pelo ministério, pelo ofício, pelo serviço no tabernáculo. 34. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim acamparam conforme os seus estandartes, e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Como eu disse no início, esta organização servia para eles ficarem acampados e para eles marcharem. E aí tu imagina, isso aí é ordem, isso é organização. Eu, de novo, como professora, eu organizava a minha fila. Fila de menino, fila de menina. E eu colocava em ordem alfabética. E era mudado todos os dias. Então, por exemplo, eu tinha a Ana e André. Aí no outro dia, a Ana e o André iam para trás da fila e viria a Bruna e o Benício. Eu fazia isso, era uma forma de organizar e fazer com que as crianças sempre ficassem comigo, que não fossem sempre do menor ao maior, do maior ao menor, não, ou aquela confusão assim, não, eu fazia isso, era um deslocamento. Eles já sabiam, amanhã eu vou ser o primeiro da fila, vou dar a mão pra prof. Amanhã eu vou ser o ajudante do dia, porque os primeiros da fila, os que estavam ali comigo. Então, isso é uma organização, isso era uma ordem. E o que Deus está fazendo aqui? Deus está organizando esse povo todo. Agora, os critérios que Deus usou, a gente não sabe, né? Porque eu já pensei em algumas coisas, mas nenhuma delas funcionou. Porque, por exemplo, ele colocava tanto tribos grandes quanto tribos pequenas. Colocavam tribos que tinham... Porque o que acontece? Uma tribo grande como Judá tinha que estar na frente, porque a maior quantidade de guerreiros, de soldados, era de Judá. Porque era 74.600. Então, assim, ó... Mas aí eles colocaram por último. Olha quem que eles colocaram por último. Naftali, só que Naftali não é das pequenas, 53.400. Então era para guardar a retaguarda? Pode ser. Aí as pequenas ficavam no meio. A gente não sabe. Isso aqui, eu acho que alguém assim que trabalha, que estudou, que serviu o exército, não sei, entenda de estratégia. Mas Deus colocou isso dessa forma. Agora, o que importa para nós? O que importa para nós? Que o tabernáculo ficava no centro. O tabernáculo ficava no meio. Tinha a tribo na frente, tinha a tribo atrás. Tinha a tribo do lado, vamos dizer, leste e do oeste. Entende? No centro, quem ficava era o tabernáculo, eram os levitas. Era Deus. Então, o que importa isso aqui? Tu lê esse capítulo aqui e diz, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que quem tem que estar no centro das nossas vidas é Deus. Quem tem que estar no centro do nosso coração é Deus. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta. Então, a gente abre a porta do nosso coração para o Senhor Jesus. A todos quanto receberam, tu recebe Jesus no teu coração. O coração é a tua alma. É o teu sentimento, teu livre-arbítrio, tuas emoções, teu temperamento, tua personalidade, tua liberdade, teu direito de escolha, tua vontade, teus desejos. Tudo isso é a alma, é o coração. Então, quem é que está no centro? Quem é que está no trono? Quem é que tem a coroa? Quem é que reina? Quem é que tem a prioridade, a primazia, a importância? Jesus? Deus? Então, tudo isso aqui é para ilustrar, para demonstrar que a parte mais importante estava no centro. E que todas as tribos se organizavam em torno do tabernáculo, em torno dos levitas, em torno da Arca da Aliança, do propiciatório. Lembra de tudo que a gente estudou? Tudo isso estava a cargo dos levitas. Eles eram os representantes da presença, da santidade, da glória, da majestade de Deus.